Eu vou entrar aqui, Renan, na verdade, na questão da cláusula de barreira, né? A gente está, a missão está construindo um novo partido e a gente tem uma cláusula de barreira que vai se achatando, apertando cada vez mais até 2030, né? Como vocês pensam como é que vocês vão se organizar para poder justamente ultrapassar e se sobreviver, né? O que a gente está falando justamente da questão dos partidos, você colocou aí a União Brasil, que tem um partido muito forte no parlamento. A próxima eleição, que é 2026, ela tem justamente esse viés de quanto mais deputados federais o partido eleger, mais recurso, mais fundo partidário ele vai ter. Vocês pensam um pouco nessa estratégia? Vocês já pensam mais à frente, a 2028? Como vocês pensam na questão da cláusula de barreira para não ficar mais um partido? Ou isso pouco importa? E aí o Marçal já mostrou isso. O PRTB é um partido que não tem uma força muito grande, mas que conseguiu ter uma candidatura sólida na capital de São Paulo, né, na capital aqui, e se fortaleceu mesmo sem ter a estrutura como um todo, né? Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Se faz jus ao que vocês estão construindo de ter esse movimento, de ter muitos deputados federais, ou isso não importa? A cláusula de barreira não é algo que está no olhar de vocês? Essa é a pergunta que todos querem que a gente responda, porque, em geral, se você colocar a cenourinha na frente, ultrapassar a cláusula de barreira para ter acesso ao fundo partidário, para ter proporcionalmente um fundo eleitoral bem alto, e aí o tempo de TV também proporcional a isso, se eu tivesse a mentalidade de um dirigente partidário, coisa que eu não me sinto, eu estaria falando, ok, eu tenho que montar a melhor estratégia possível para captar esses votos e entregar, vamos dizer, um partido que passou da cláusula de barreira. O meu ponto é, nós não vamos vender a mãe para passar a cláusula de barreira. Então, já entrou em contato com alguns deputados que viram, a coleta foi boa no meu estado, mas vocês não têm uma liderança aqui, que tal? Não faz sentido. Para um cara que quem coletou assinatura e quem coleta diariamente assinatura para a missão, é um militante, um sonhador. Eu não vou pegar um garoto que está coletando assinatura em Natal, no Rio Grande do Norte, e falar, parabéns, chegou agora o deputado XYZ, você vai trabalhar para ele. Porque é o que eu precisaria fazer se eu quisesse responder rápido para você. Qual estratégia eu montaria para passar a cláusula de barreira? Eu criaria um branding legal, arrumava um bom candidato a presidente, até falaria com o Marçal da vida, né? E aí, com base nisso, eu montava uma estrutura de captação desses votos. Nós não vamos fazer isso porque o que nos interessa, principalmente na cláusula de barreira, em cruzar a cláusula de barreira, são, vamos dizer, são as possibilidades parlamentares dadas pelo cruzar. Você tem tempo de líder, você tem sala de líder, você tem uma série de questões regimentais que amplificam sua capacidade de interferir no debate público. Tem o fundo partidário. Sim, mas hoje, institucionalmente, a gente, enquanto movimento, já consegue financiar boa parte das nossas atividades com recursos privados. E eu acho que a gente vai ser capaz de fazer isso pelo partido. Então, eu não venderia, eu não mataria a experiência do partido, porque a experiência tem que valer a pena, para cruzar a cláusula de barreira. E outra coisa, se a gente não conseguir ter uma boa candidatura a presidente, para ser bem honesto, que mobilize eleição de deputados, significa que a nossa ideia ainda não maturou. É isso. Você já não fez isso nas eleições municipais? Parte da estrutura do MBL ou dos polos, dos cabeças regionais, já não foram pensados para ocupar um espaço político, seja como vereador, seja como prefeito? E aí, para complementar, você vai separar o MBL do Missão ou eles vão ser uma coisa só? Não, ele é separado. Eles são separados porque... Mas como que faz para separar? Eles são institucionalmente muito diferentes. Por quê? Eu vou responder essa pergunta e vou continuar a pergunta anterior já nisso. Primeira coisa, a gente teve uma experiência, foi a nossa única experiência, que nós montamos uma chapa para prefeito, um vice-prefeito e a chapa inteira de vereadores de São Paulo, seguindo a plataforma do prefeito. Foi o do Arthur em 2020. Nós lançamos o Arthur prefeito de São Paulo, o Arthur fez 10%. 10%. E nós fizemos 3 vereadores. Foi bem. Porra, foi coisa de... Sempre 10% respeitável. Foi coisa de mais ou menos... E nós fizemos 3 vereadores, o que dá coisa de 7% a 8% da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Se eu fizer uma regra de 3, né, com a Câmara dos Deputados, eu conseguisse fazer 7% dos deputados federais, eu estaria aí com uma paulada de deputado. Lógico que não é uma regra de 3, lógico que não é igual uma eleição em São Paulo. Mas o que eu quero dizer é, nós temos a capacidade de, havendo um candidato que externe a nossa visão, a nossa missão, a nossa linguagem, nosso estilo, a gente participar do debate de uma maneira clara, contundente e efetiva. Em nenhum momento, nessas últimas eleições, nos foi permitido isso. Se o Kim tivesse sido candidato, a gente teria resultados muito diferentes. Então, nós vamos agora poder fazer isso em todos os estados, municípios e na eleição presidencial. Então, a gente vai saber julgar isso dessa maneira e a experiência que a gente teve foi muito boa.
Posto isso, complementando, claro, o ponto que Não, eu falei, e aí na questão eleitoral, vocês já não pensaram a mobilização e a estrutura do MBL para ocupar espaços políticos, legislativo, executivo? A gente entendeu o MBL. O cara que vai filiar no MBL, ele vai poder ser do União Brasil ou vai ter que ser do Missão? Eu acho que um militante do MBL que realmente não quer ir para a missão, ele é um cara um tanto quanto sui generis, né? Essa pergunta, curioso, ela ilustra bem, né, o que vai ser. Porque assim, eu acho que um cara que está militando, porque o cara, assim, a ideia é a seguinte, para diferenciar as duas coisas, o MBL é um movimento de formação de lideranças e de inovação de discurso. Eu tenho uma live que eu fico lá inovando o meu discurso. Eu faço essas perguntas, por exemplo, industrialização do Nordeste. Isso é um tema que a direita liberal não abordava. Isso aí é uma coisa meio anacrônica. Tá, mas e a experiência que a gente teve da Embraer aqui em São Paulo? É tão anacrônica assim? Me convençam do contrário. A gente começa a querer experimentar, é ser uma direita experimentalista. Então, um movimento, por si só, ele tem que experimentar. Então ele tem que usar, ele tem que criar linguagem nova, ele tem que provocar. O MBL tem que ser provocador. A missão não, a missão ela nasceu para governar. Então são duas etapas diferentes e um movimento existe e um partido existe. Tanto que, por exemplo, nas esquerdas é natural. Você tem movimentos que têm claras afiliações com o PSOL ou com o PT, mas eles são os movimentos, institucionalmente movimentos, e institucionalmente existe o partido. Vai haver essa separação. Ficaria muito estranho um cara que milita, por exemplo, no MST ou no MTST, se filiar à União Brasil, ao PL. Assim, como acho que ficaria estranho um cara que milita no MBL e não se filiar à missão. Mas... Ou seja, o Kim seria o primeiro a entrar no Missão, né? Eu vou abrir tratativas com ele. Porque senão, aí se você voltar aqui, eu vou te fazer essa pergunta. Não vai ter como você responder. Vai ficar estranho. Kim Kataguiri continuar no União Brasil com missão pronto para recebê-lo, aí não faz sentido. Eu prometo que eu vou trazer aqui para vocês, sempre em primeira mão aqui, todas as conversas que eu tiver com o Kim Kataguiri, com o Zacarias e outras lideranças do MBL, que, enfim, são meus amigos pessoais. Então, eu adoraria tê-los na missão.